O leilão a seguir é verdadeiro. Não mencionarei nenhum nome aqui, pois eu não quero que nenhum dos meus familiares ou amigos seja perseguido por pessoas que desejam mais informações. O único que saberia outra coisa além de mim seria a minha noiva. De qualquer maneira, se alguém tiver dúvidas, elas podem ser feitas diretamente a mim. Peço que ninguém tente entrar em contacto com a minha noiva, pois ela já passou por bastante coisa por essa aprovação. As fotos estarão no final da página. Ok. Cheguei à última coisa em que consigo pensar para me livrar desta maldita coisa. Mas falarei disso mais tarde. No verão passado, a minha noiva e eu estávamos visitando a família dela na Flórida e fazendo uma parada na Disney World. Como grandes fãs dos filmes Lilo e Stitch, estávamos interessados em comprar alguns brinquedos do Stitch. Acabamos conseguindo alguns de todos os formatos e tamanhos. Não tivemos nenhum problema com nenhum deles. Eles são todos malditos ursinhos de peluche normais. Um deles, no entanto, tem sido um problema desde o primeiro dia. Esse foi o que pegamos no caminho de Orlando para Daytona Beach. Parámos em um lugar um pouco afastado enquanto procurávamos um restaurante. Este lugar era pequeno e meio sujo, mas eles tinham comida e uma loja de presentes, se é que se pode chamar assim. Eu gostaria de poder lembrar como se chamava, mas a única coisa que parece lembrar é... Larry, enfim. De qualquer forma, eles tinham outro brinquedo do Stitch lá, que parecia tão bom quanto qualquer outro que havíamos comprado na Disney World, e custava um quarto do preço. A pessoa por trás da caixa parecia um pouco satisfeita por estar fazendo a venda, e agora eu posso entender o porquê. De qualquer forma, visitámos a família da minha noiva e voltámos para casa sem nenhum incidente. Pensávamos que tínhamos acabado de tirar as férias normais. Exibimos os brinquedos em nosso suporte de TV, junto com alguns outros bichinhos de pelúcia que a minha noiva colecionou ao longo dos anos. Nada os moveu, exceto durante a limpeza e a remoção do pó. E então eles são imediatamente colocados de volta no lugar. Depois que os novos brinquedos do Stitch foram colocados, cerca de uma vez por semana, encontrávamos um ou dois dos outros bichinhos de pelúcia no chão, em certas manhãs quando acordávamos. Originalmente, sem pensar nada sobre o fato, porque temos um cachorro que pensamos que também possa ter batido na barraca. Mas falaremos sobre isso depois, ok? Falaremos sobre isso depois. Enfim, colocávamos os animais de volta na barraca. Isso se tornou uma ocorrência semi-regular até o início de novembro, quando acordámos com uma forte batida no meio da noite. Pedi à minha noiva que ficasse lá em cima e eu desci para ver o que estava acontecendo. Eu tinha a luz acesa no topo da escada, o que significava que não conseguia ver claramente a sala para ver o que havia acontecido. Mas eu notei coisas diferentes espalhadas pelo chão. Acendi a luz da porta da frente e vi que os itens no chão eram, na verdade, bichinhos de pelúcia e outros brinquedos do Stitch. A única coisa que restou em nosso suporte de TV foi o Stitch que comprámos naquela loja. Isso teria sido suficiente, mas a parte superior da TV também estava rachada. Parecia que algo pesado havia caído sobre ela. Ainda não temos ideia do que aconteceu lá. Nesse ponto, eu sabia que havia algo errado com esse brinquedo. Então, naquele momento, joguei-o no lixo, no armário da cozinha. Guardei o bichinho de pelúcia da melhor maneira que pude e voltei para a cama para explicar à minha noiva porque é que aquele Stitch não estava na prateleira quando ela se levantasse de manhã. Como eu não queria assustá-la, disse-lhe que o objeto se rasgou ao cair da prateleira e que tive que jogá-lo fora, pois parecia muito ruim para ser consertado. Foi difícil dormir naquela noite. No dia seguinte, acordei cedo, esvaziei o lixo e joguei na lixeira do estacionamento antes de sair para o trabalho. Problema resolvido. Pelo menos foi assim que eu pensei. Mais tarde, naquela manhã, recebi um telefonema da minha noiva perguntando porque é que eu achava que seria engraçado brincar sobre jogar fora um dos seus brinquedos de pelúcia. Expliquei que o coloquei na lixeira naquela manhã e ela perguntou porque ainda estava na prateleira.
Ambas as portas ainda estavam trancadas e nenhuma janela ou qualquer coisa estava quebrada. Por isso que eu saí do trabalho mais cedo. Assim que cheguei em casa, expliquei para a minha noiva o que havia acontecido e disse que estava me livrando do brinquedo. Peguei e saí, e dirigi até um Safeway que fica a alguns quarteirões de distância. Joguei a coisa na lixeira e fui para casa. Felizmente, daquela vez, ele não voltou. Durante 4 dias. E o mais estranho é que estava limpo. Parecia que nunca tinha saído de casa. E tentar despejar o Stitch em lugares diferentes do outro lado da cidade, etc., tornou-se uma coisa normal. Como ninguém acreditou em nós quando tentámos contar a história, não havia mais nada que pudéssemos fazer. Felizmente, nem a minha noiva nem eu ficámos gravemente feridos. O único ferimento que vale a pena mencionar foi que um dia eu tropecei, até eu não posso dizer, enquanto descia os degraus da frente. Não percebi isso ao sair de casa, e com certeza prendi o pé em alguma coisa e, quando me virei, estava lá. Graças a Deus que só tive um joelho e uma palma arranhados. Felizmente, o Natal foi tranquilo em relação ao nosso problema. Infelizmente, logo após o ano novo, veio o pior. Como é que eu posso explicar? Eu levei o ursinho para o aterro fora dos limites da cidade e o enterrei sob qualquer outro entulho que encontrei por perto. Já se passaram quase 3 semanas desde que vimos a coisa e estávamos começando a pensar que o pesadelo havia acabado. No início da noite de uma quinta-feira, deixei o nosso cachorro sair, como normalmente fazemos o tempo todo. Depois de eu ter saído por cerca de 10 minutos, pensei que talvez ele tivesse encontrado alguma comida ou outra coisa para comer, como costuma fazer. Olhei para fora e o vi deitado na neve, sem se mexer. Corri para fora, agarrei-o e notei o brinquedo Stitch deitado ao lado dele. Nosso cachorro estava respirando, mas inconsciente. Corri com ele para dentro e liguei para o veterinário. Conseguimos levá-lo à clínica de emergência e, depois de examiná-lo, fomos informados de que não notaram nada de errado com ele. Parecia que ele tinha acabado de desmaiar. Mas a sua pressão arterial estava extremamente alta e ele ainda tinha problemas para respirar. Eles o mantiveram durante a noite para observação, o que foi bom porque eu queria que ele fosse mantido o mais seguro possível. Quando chegámos em casa, decidimos queimar o brinquedo na lareira, mas não conseguimos acendê-lo. Até tentámos fluido de isqueiro, mas assim que tocou nele, foi completamente absorvido. Ele não sentiu umidade e não sentiu cheiro do fluido. Se não pudéssemos queimá-lo, nós o incapacitaríamos. Peguei uma tesoura e cortei cada braço, perna e cabeça. Peguei 6 peças, coloquei um saco de lixo, amarrei a tampa e coloquei lá fora, no degrau da frente, para me livrar de manhã. Na manhã seguinte, saí para pegar o Stitch e a bolsa havia sumido. Não consegui encontrá-lo em nenhum lugar do nosso quintal ou no estacionamento. Voltei para dentro e lá estava. O brinquedo estava de volta no suporte da TV e parecia que nunca havia sido tocado. Nem uma partícula de sujeira, nem um rasgo. Peguei o brinquedo, corri para o carro, fui para o centro da cidade e entrei na primeira loja de penhores que encontrei. O proprietário disse que não levou brinquedos de peluche usados, pois podem estar sujos. Eu disse a ele que ele poderia ter isso de graça. Eu simplesmente não queria. Ele começou a perguntar porquê, mas deixei no balcão e saí correndo da loja. Pensei que talvez se alguém o comprasse, ele ficaria com eles e longe de nós. E bem, fevereiro foi um ótimo mês. Nosso cachorro estava saudável e a minha noiva e eu conseguimos dormir em paz, pois o Stitch não estava em lugar nenhum. Eu me senti mal por talvez termos colocado a maldição em outra pessoa, mas às vezes você tem que fazer o que tem que fazer. 2 dias atrás, ele voltou. Abri a porta da frente para ir trabalhar na segunda de manhã e ela estava no degrau da frente, de frente para mim. Coloquei em casa, prendi-o embaixo da TV,
contei à minha noiva e para sair de casa o mais rápido possível. Depois de discutir o que fazer por alguns dias, decidimos que realmente não temos outra opção a não ser tentar listar isso no eBay e colocá-lo o mais longe possível de nós mesmos. Não queremos mandar para quem não está esperando e queremos mandar para quem está pedindo. Por isso, o lance inicial é de 1 centavo e não há reserva. Queremos apenas nos livrar disso. Felizmente, ele permaneceu sob a TV até agora, sem sinais reais de mudança. E olha, eu não quero parecer um covarde, mas esse urso é a coisa mais assustadora que já experimentei e sou um fanático por terror. Pode parecer um brinquedo de peluche normal, mas é mau. Por favor, se você tem filhos ou animais de estimação, pense 2 vezes antes de visitar. Este não é um brinquedo para uma criança. Não posso dizer com certeza que você terá as mesmas experiências que nós, mas há uma grande probabilidade de que você entenda o que quer dizer. E não quero sentir nenhuma culpa por danos causados a uma criança ou um animal, ou qualquer coisa que seja. Também não podemos garantir que o item permanecerá com você após recebê-lo. Se permanecer tão persistente como antes, poderá tentar voltar para nós. Não colocarei o endereço do remetente na embalagem, como se quando você perceber que o item é maligno, como tenho certeza que fará, não quero que você o envie de volta para nós. Ele se tornará a sua responsabilidade assim que entrar em sua posse. O comprador deverá pagar o frete na forma que desejar. Posso desmembrar o item antes do envio também, se você se sentir mais seguro assim, mas não posso garantir que ele chegará neste formato. Se você quiser que o brinquedo seja enviado sem ser cortado, tentarei imobilizá-lo com fita adesiva, corda ou uma combinação dos dois. A escolha é sua. O pagamento aceito para este leilão é somente PayPal. Faço isso porque não quero que o comprador vencedor tenha meu endereço, pelo mesmo motivo listado acima. Mais uma vez, devo avisar que, se você tem filhos ou animais de estimação, por favor, não pense, não faça e veja bem o que está oferecendo. Não nos responsabilizamos por nada que aconteça após este item sair da nossa posse. As fotos abaixo são as seguintes. Há uma imagem do Sid, como está agora, preso embaixo da TV. Há uma imagem da parte superior da TV, onde ela foi danificada anteriormente. A última foto é uma foto antiga que tiramos depois de terminarmos a decoração, mostrando onde o Stitch estava sentado com outros brinquedos de pelúcia. É o segundo da direita. Somente visitantes sérios, por favor. Não quero ter que ficar com isso por mais tempo do que o necessário. Porque 10 dias para o leilão já é demais. Mas quero que seja realmente vendido. Então preciso que o máximo de pessoas possível veja. Se você tiver menos de 20 comentários, por favor, deixe-me saber que você está falando sério antes de visitar. Por último, se você tiver alguma dúvida, pergunte. Obrigado.